Decreto-Lei 201/67, que se dirige a prefeitos, né? Então, tem como destinatário exatamente o prefeito. Por outro lado, a Lei 1079 tem como destinatário o presidente e governadores, além de outras pessoas. Nós vamos ficar com esses agentes políticos aqui para a gente fazer essa comparação. Muito bem, duas leis, uma existe desde 50, outra existe desde 67. O que aconteceu com essas duas leis? Vai acontecer com essas duas leis que, a partir da Lei 10.028, que é a Lei dos Crimes de Responsabilidade Fiscal, foi alterado tanto o Código Penal quanto essas duas leis. Então, a Lei 1079 sofreu acréscimo, um acréscimo, o Decreto-Lei 201 sofreu um acréscimo, e o Código Penal foi aquele acréscimo que a gente já mencionou, aquelas 8 condutas lá nos crimes contra as finanças públicas. E aí eu vou precisar agora, então, da tela inteira para mostrar esse quadro aqui para vocês. Dois lados. Então, nós temos, de um lado, a infração penal, são 8 novos tipos penais, que foram aqueles que nós vimos, crimes contra as finanças públicas. Também temos, desse mesmo lado, o Decreto-Lei, que alterou, então, aliás, a lei alterou o Decreto-Lei, incluindo 8 novos tipos penais. Do outro lado, nós temos a Lei 1079, que, na verdade, acrescentou a lei dos crimes de responsabilidade fiscal, vai acrescentar 8 novas condutas, chamados crimes, mas está aqui crimes entre aspas, contra a lei orçamentária. O que vai acontecer aqui? Não fosse só o fato de que são 888, né, nós temos 888, mas o problema que vai acontecer aqui é o seguinte, vou precisar de novo do quadro inteiro. O Decreto-Lei e a Lei 1079 acrescentam 8 novas condutas idênticas. Essas 8 que foram acrescentadas ao Decreto-Lei são exatamente a mesma, copia e cola, da Lei 1079. No Código Penal são 8 também, mas são 8 condutas diferentes, muito embora casos bastante semelhantes. E o problema todo está no seguinte, do quadro que está ali com as duas leis, o Decreto-Lei e a Lei 1079, são exatamente as mesmas condutas. Só que quando essas 8 condutas integram o Decreto-Lei, são mais 8 tipos penais. Quando integram a Lei 1079, são 8 mais infrações político-administrativas. Então, você tem aqui um absurdo jurídico, que a mesma conduta, copia e cola, com as mesmas inflexões, com as mesmas vírgulas, com a mesma expressão, tudo igualzinho, quando integra o Decreto-Lei, isso é dirigido ao prefeito, ela é crime. Mas, se for o governador ou o presidente que cometer, vai ser uma infração político-administrativa. No Código Penal, nós temos também 8, e aí também são crimes. E aí vem um grande problema, que é o seguinte, podemos tirar aqui dos slides, voltando aqui para a minha imagem. O que nós vamos encontrar? É a mesma conduta, se é praticada pelo prefeito é crime, se é praticada pelo governador e pelo presidente da República é infração político-administrativa. Problema. E o princípio da igualdade? Aí você vai dizer, não, professora, a gente encontra essas 8 condutas lá em algum outro lugar. E eu digo para vocês, pode procurar. Procure aí, você pode encontrar uma coisa parecida, tal, mas você não encontra exatamente as mesmas condutas. E aí mais um balaio de gato ainda, professor Tales. E quando encontrar uma semelhante, parecida, uma que pode ser que se encaixe, as penas são diferentes. E aí você encontra a descrição típica parecida, mas o preceito secundário, que é a pena completamente diferente. E aí volta a questão. Posso tratar de forma diferente prefeitos e governadores e presidentes da República? De um lado prefeito, de outro governador e presidente da República? Eu já investiguei muito isso, foi tema de um livro, inclusive, que eu escrevi, Crimes de Responsabilidade Fiscal. O princípio da igualdade funciona assim, não pode haver desigualdade, salvo se tiver uma justificativa.